Tudo bem? Eu sou Daniel Brugin, criador do método O Filme Mais Importante do Mundo. Esse método ele é um mapa simples e claro para que você se torne uma pessoa feliz e com muitas realizações. Todo o método foi pensado para que você conquiste tudo isso, mas de acordo com a sua essência, não de acordo com o seu ego, não de acordo com a sua mente. O que eu quero dizer aqui? O método ele não é pensado para que você tenha uma vida linda no Instagram. Ele foi pensado para que você interiormente se sinta feliz e realizado. E ele traz alguns passos simples para que você conquiste tudo isso de uma forma extremamente prazerosa. Eu acredito que não existe aprendizado no sofrimento. Na minha opinião, aprendizado só acontece no prazer e é isso que eu pretendo trazer aqui para vocês nos próximos vídeos. Nesse vídeo, nós vamos entender se o seu problema atual ou se os seus problemas atuais eles são uma realidade ou apenas uma ilusão. Uma vez que você entender isso, às vezes uma questão que está te trazendo muito sofrimento, você vai ver que é simplesmente um medo, ou seja, uma ilusão, algo que não existe, algo que a sua mente criou. Você consegue se imaginar dentro de um filme? Imagine agora que a sua vida é um filme, sim, onde você é o protagonista, o ator principal, mas que também você assume outras funções importantes, como a do diretor, por exemplo. Então, você tem total controle de tudo o que está acontecendo. É isso o que o método vai te trazer. Na verdade, no método, você vai assumir 4 funções muito importantes. A função do diretor, produtor, roteirista e protagonista. O que é interessante aqui? Quando a gente diz o filme mais importante do mundo, todo mundo diz, é claro, o filme mais importante do mundo é o filme da sua própria vida. Ou deveria ser o filme da sua própria vida. Infelizmente, 95% da população mundial não tem como o filme mais importante do mundo o filme da sua própria vida. Essas pessoas são coadjuvantes do filme da vida de uma outra pessoa, da vida dos sonhos de uma outra pessoa. Isso às vezes pode ser o seu chefe, sua esposa ou marido, seu sócio, não interessa. As pessoas, às vezes por não terem um método e clareza, eu não julgo essas pessoas não. Às vezes foi falta apenas de conhecimento, mas acabam entrando nesse loop da vida e ficam aí vivendo como um zumbi mesmo, sempre como uma pecinha na vida dos sonhos de uma outra pessoa. E é isso que a gente vai começar a alterar juntos a partir de hoje. A partir de hoje você vai ter toda a clareza do que você quer para você e quais são os passos para que você realize isso de uma forma simples, leve e sempre do seu jeito, de acordo com a sua individualidade. Pense sobre isso. É você quem cria a sua própria realidade ou não? Você simplesmente vai agindo de acordo com os acontecimentos. Os estudos mostram que apenas 5 em cada 100 pessoas é que sim criam a sua própria realidade. São pessoas bem-sucedidas, como nós dizemos. Quando eu digo bem-sucedido, aqui eu não estou me referindo apenas a fama e dinheiro, não. Fama e dinheiro, às vezes até pode ser um indício de que a pessoa tem sucesso, mas só isso não basta. Quando eu digo que a pessoa é bem-sucedida, principalmente é porque ela acorda todos os dias feliz, grata e motivada para começar mais um dia. Ela nunca espera chegar ao final de semana. Para ela, todos os dias são dias felizes, porque ela sabe que é ela quem vai criar a realidade daquele dia. É ela quem vai batalhar e realizar tudo o que vai acontecer de melhor em sua vida. Então é nisso que nós vamos trabalhar juntos a partir de agora. Nesse vídeo, eu decidi contar para você a minha própria experiência. Como foi a minha transição do que eu chamo de mundo V para o mundo A. Eu vou explicar aqui de uma forma mais clara o que são esses dois mundos, o mundo V e o mundo A. Mas eu quero contar para você como aconteceu comigo e caso você tenha interesse de também fazer essa transição do mundo V e para o mundo A, vou passar quais são as ferramentas e técnicas necessárias para que você possa viver nesse mundo e seja uma pessoa mais feliz e realizada. Uma outra coisa que eu pretendo também trazer aqui para você é como potencializar o seu poder pessoal.
Poder pessoal, a gente vai falar bastante ainda sobre ele, mas é uma chama que você tem dentro de você e que você primeiro precisa trabalhar para acender ela. Ela já faz parte de você, está aí com você, mas ela pode estar apagada. Então você precisa trabalhar para acender essa chama, e uma vez ela acesa, você vai começar a fazer um trabalho constante para que ela aumente, aumente e aumente. A grande diferencial de uma pessoa de extremo sucesso, de uma pessoa que vive uma vida medíocre, é poder pessoal. E isso a gente vai aprender aqui juntos a desenvolver. Uma outra coisa que também é muito importante entender é que a sua jornada, ela não precisa ser de forma alguma monótona ou cansativa, de sofrimento, apenas uma questão de que você realiza dia a dia coisas que te cansam, que te trazem sofrimento para lá na frente conquistar alguma coisa. Não, muito pelo contrário. O mais gostoso de tudo, uma vez que você entra para o mundo A, é você viver essa jornada. Todo dia ele é uma delícia, você sempre está feliz com tudo que vem acontecendo. Eu gosto muito de imaginar a minha própria vida como um videogame. Então, o videogame, você não está ali só para terminar o jogo e passar todas as fases o quanto antes para poder ir descansar. Não, você gosta daquela experiência. E às vezes tem algumas fases que são bem mais difíceis de você conseguir completar. Assim como na vida. Na vida, às vezes, você tem vários desafios e obstáculos que são um pouco mais difíceis e complicados de você transpor. Mas uma vez que você está no mundo A, isso vira até um jogo divertido, onde você quer se esforçar, se dedicar, usar a sua criatividade para que você transponha essa fase e vá para a próxima, sempre crescendo, sempre evoluindo, mas se divertindo ao longo da jornada. Isso é muito importante. Quando eu criei esse método, eu decidi estudar o que os grandes cineastas, pessoas que trabalham na indústria do cinema de Hollywood e de muitos outros, fazem para, de repente, conseguir ter um filme perfeito. A gente às vezes assiste alguns filmes, é impressionante a perfeição que eles alcançaram naquela projeção. E eu peguei todos esses conceitos que eles utilizam para fazer um filme perfeito e criei um método para que você utilize esses mesmos conceitos para criar uma vida perfeita para você. E eu fiz questão, até porque eu não acredito que pode acontecer de uma outra forma, que esse método seja tudo da forma como faz sentido para você, como faz sentido de acordo com a sua individualidade, de acordo com a sua essência, e que você faça as coisas sempre do seu jeito, porque o seu jeito é sempre o jeito certo. E às vezes você pode hoje estar realizando as coisas de acordo com o jeito do seu pai, da sua mãe, ou de alguém que você conviveu na sua infância, que não é certo ou errado, mas é o jeito deles, não é o seu. Então você precisa descobrir qual é esse seu jeito, qual é a sua real personalidade e não o que é essa voz que fica repetindo aí na sua mente. Direto, que essa voz você vai entender que não é você, é só uma projeção da sua mente de acordo com aquilo que gravaram no seu subconsciente. Agora vamos entender quem é você para que você pare de viver essa ilusão e viva assim a vida dos seus sonhos. Então vamos lá, eu vou contar agora como é que foi a minha transição do mundo V para o mundo A. No cinema a gente costuma chamar de mundo comum para mundo especial. Então eu vou contar como é que foi e também vou conversar um pouquinho com vocês mais para frente sobre universos paralelos, que é importante entender esse conceito para que você viva a vida, que é a vida perfeita de acordo com a sua essência, com a realidade e não com uma ilusão. Quando tudo aconteceu, era só mais um dia de trabalho. Eu cheguei na minha produtora para trabalhar pela manhã como todos os dias, bastante desmotivado, sem um propósito real, mas eu não achava que aquilo era muito diferente do comum. E na verdade, não era muito diferente mesmo, porque todas as pessoas que eu conversava à minha volta também viviam nesse mundo de ilusão, também viviam nesse mundo V. Então, eu via que a minha vida ela não era estimulante, eu não acordava todo empolgado para trabalhar, para realizar o que eu tenho para realizar no meu dia, como eu faço hoje, mas era um mundo comum aquilo. Todas as pessoas à minha volta tinham mais ou menos as mesmas frustrações, os mesmos problemas, as mesmas questões. Então eu estava lá, fui mais uma vez para conferir
a minha caixa de e-mails ali com centenas de e-mails todos os dias e tinha um e-mail diferente. Um e-mail que não é normal ou não era normal do meu dia a dia de trabalho. Nesse e-mail, um dos principais clientes da minha produtora, na verdade esse cliente ele já tinha uma relação de amizade com a gente, pela confiança que tínhamos uns nos outros e também pelo tempo juntos, ele mandou um e-mail um pouco estranho, dizendo: Daniele, tenho aqui um job que é um pouco esquisito, parece que é para gravar um guru de um amigo meu, eu não entendi muito bem o que é, a verba também é curta, mas eu acho que vocês podem gostar da ideia, vamos até lá para ver qual que é. E eu e o meu sócio, por ter muita confiança nesse cliente, resolvemos ir lá para ver qual que era e não ficamos questionando muito o que seria. Simplesmente combinamos uma data e vamos lá entender o que é isso. Bom, quando eu cheguei nesse cliente, entre aspas, o ambiente ele já era completamente diferente do que a gente estava acostumado. Então a gente estava acostumado a visitar fábricas ou agências, escritórios, aquela selva de pedras de São Paulo e sempre aquele ambiente frio, com as mesmas histórias acontecendo, que hoje em dia eu olho para isso e vejo como as pessoas vivem mesmo como zumbis, né? Nessa Matrix, trabalhando todo dia para realizar aquilo que elas não querem, né? Porque muitas vezes elas nem sabem mesmo o que querem para a vida. Não, esse ambiente era diferente. Era uma casa linda, com um jardim lindo, uma sensação de paz impressionante no ambiente. E aí a gente chegou lá, foi recebido por uma pessoa com um sorriso maravilhoso, com um astral incrível. É impressionante quando você encontra com algumas pessoas que vivem fora dessa Matrix e você percebe que, independente de questões materiais ou alguma coisa que você possa ver no externo, você percebe que essa pessoa é mais feliz, é mais realizada, se encontrou. Então a gente foi recebido por essa pessoa e ficamos lá esperando num escritório nos fundos da casa para entender o que era essa demanda. Então nós estávamos ali nesse ambiente tão diferente e comecei a ficar sinceramente um pouco ansioso e entusiasmado também para saber o que ia acontecer ali, porque o conteúdo do e-mail, quando dizia vamos fazer um job com um guru de um amigo meu, você fica interessado em saber o que é isso, né? Mas vamos voltar um pouquinho no tempo para explicar para você por que eu era tão desmotivado e estranho, porque aos olhos de outras pessoas a minha vida era perfeita. Elas viam a minha vida externamente, tudo que eu tinha conquistado, e parecia assim que eu tinha uma vida perfeita em todas as áreas, inclusive, não só na área profissional, financeira. Também com relação à família, com relação ao relacionamento, tudo parecia caminhar muito bem, mas eu senti um vazio interior muito grande. Na verdade, quando eu montei a produtora lá atrás, isso aproximadamente 15 anos atrás, a minha ideia era montar uma produtora de música. Eu me formei como músico e, junto com 2 amigos, a gente montou uma produtora para produzir bandas, produzir artistas e fazer aquilo que a gente amava. Logicamente e muito rapidamente, por precisar de dinheiro, pagar as contas do estúdio, a gente começou a produzir uma série de coisas que não tinha nada a ver com música. A gente produzia spots, gravava locuções, começamos a fazer toques para celular, alguns jingles e coisas do tipo. Muito rapidamente também eu comecei a me enfiar na parte burocrática da produtora, porque alguém tinha que fazer a gestão daquilo ali. Então, no começo, a minha parte burocrática que eu tomava conta era 10%, logo foi para 20% e depois 30%. E como eu não tinha clareza do que eu queria, eu simplesmente fui me enfiando nisso e fui fazendo toda essa parte burocrática. Então, aquilo que poderia ser para mim dos sonhos começou a ficar uma coisa extremamente chata, porque eu tinha uma produtora de som que era o meu sonho, mas eu não fazia música em nenhum momento. Só fazia burocracia e quando ia fazer parte de produção eram coisas que não me interessavam, não me davam paixão. Um comentário aqui que eu quero fazer muito importante para deixar bem claro e que inclusive isso faz parte de todo o método, é que essa não era a vida ideal para mim. Muitas pessoas trabalham em produção de som, gravando locução, fazendo áudio para institucional, propaganda e são extremamente felizes. Elas se realizam fazendo aquilo, adoram fazer aquilo,
de uma forma geral. Então, não é que essa não é uma vida ideal para qualquer pessoa. Não era a minha vida ideal. O problema é que eu não sabia disso. Então, por isso, eu fui entrando achando que era uma grande oportunidade produzir um spot e produzir o spot. Era uma grande oportunidade gravar uma locução para aquele vídeo institucional, a gente gravava. E quando eu vi, eu estava enterrado em horas e horas fazendo o que eu não gostava. O que aconteceu? Uma vez que eu estava frustrado e cansado com o meu próprio trabalho, uma forma de escape para mim era assistir filmes. Toda noite eu chegava em casa, na época ainda passava em locadora, alugava um filme e ia assistir. E aí eu comecei a me apaixonar por cinema. Eu lembro claramente, o primeiro filme que foi assim um grande divisor de águas para mim foi quando eu assisti Laranja Mecânica do Stanley Kubrick. Eu terminei de assistir esse filme e eu fiquei 3 dias em alfa tentando entender aquilo que eu tinha visto. Fiquei completamente apaixonado por toda a linguagem audiovisual, toda aquela maravilha dos filmes do Kubrick e fiquei alucinado por cinema. Na minha locadora perto de casa tinha uma seção só de grandes mestres do cinema e eu não saía de lá. Comecei a assistir todos os filmes do Kubrick, todos os filmes do Tarantino, todos os filmes do Kurosawa, do Fellini e fiquei completamente apaixonado por isso. E um caminho natural, por ter uma produtora, foi começar a estudar cinema e a gente começou a atender demandas de vídeo também na produtora. Mais uma vez, por não ter clareza, eu entrei no mesmo buraco negro, porque à noite eu assistia esses filmes espetaculares, filmes de arte que eu amava tanto, e durante o dia eu ia o quê? Gravar fábricas, fazer comercial para TV. Então o que acontecia é que à noite em casa eu ficava lá vivendo o mundo dos sonhos, completamente maravilhado com filmes como o do Fellini, Tarkovsky, por exemplo. E pela manhã tava lá eu gravando fábricas, fazendo comerciais para TV para mostrar por que um impermeabilizante de laje ia deixar a sua laje perfeita, por que a companhia de seguros tal era melhor para você, e eu não conseguia ver que não tinha convergência. Para mim eu estava trabalhando com filmagem, estava trabalhando dentro do mundo que eu amava, mas não. É impressionante como uma falta de clareza, hoje eu vejo isso de uma forma muito clara, mas como eu não entendia o que eu queria para minha vida, eu simplesmente não percebi a diferença. E estava sempre lá eu, por mais que eu conseguisse conquistar metas profissionais, sempre infeliz, sempre não conseguindo atingir aquilo que eu queria para minha vida. E uma coisa que eu fui aprender só mais lá na frente é que uma vez que você não trabalha o seu autoconhecimento e não evolui constantemente, você tem uma tendência a viver sempre os mesmos ciclos. Muda, como foi meu caso de música para cinema, mas você cai sempre no mesmo buraco, porque você não tem esse aprendizado, você não evolui, você acha que está fazendo uma coisa diferente, mas está fazendo sempre exatamente a mesma coisa. E foi nesse ciclo que eu fiquei durante vários anos da minha vida sem conseguir entender por que eu estava infeliz, até porque eu olhava à minha volta e todo mundo estava vivendo a mesma coisa. Uma coisa que eu fui aprender mais na frente também é que a economia de um país ela é cíclica. Então ela tem momentos de alta e momentos de baixa. Então todo o sucesso que eu tive na minha produtora no início, muito também foi pela alta da economia e eu não sabia disso. E, como sempre, nessa questão cíclica que eu acabei de falar, veio a crise. E quando veio a crise, para essas pessoas que vivem nesse mundo V, a crise é devastadora, porque você cai de uma vez e como você vive nesse mundo V, você não se levanta, você só fica reclamando e você aceita a crise entendendo que a única forma de você se levantar novamente é quando a crise passar ou quando trocar a pessoa que está no poder e você fica nesse estado de não ação que leva qualquer pessoa para a ruína. Então foi isso que aconteceu. Eu conversava com as pessoas ao meu redor, todos eles vivendo nesse mundo de ilusão, nesse mundo V, e o que eles me diziam é: não, é a crise mesmo, não tem o que fazer, tem que esperar passar a crise, a culpa não é nossa, a culpa é do governo, a culpa é sempre dos clientes que não entendem que a gente faz uma coisa diferenciada para eles, a culpa é do outro, a culpa é do outro. Então todo mundo ali, eu inclusive, ficávamos nos vitimizando com tudo isso e não tomávamos nenhuma ação para realizar nada. Bom,
Voltando lá para o dia em que a gente foi até o escritório desse guru, quando eu cheguei lá com o meu sócio, é que nós entendemos qual que era a demanda. Na verdade, eu estava nesse momento na casa do ser humano mais especial, mais evoluído, de maior sabedoria, de maior coração, a pessoa que demonstrava o maior amor incondicional por toda a humanidade, uma coisa muito diferente de tudo que eu já havia visto na minha vida. Eu estava na casa do professor Rubens Queiroz. O professor Rubens Queiroz foi um grande mentor de vários ídolos brasileiros. Você talvez não tenha ainda ouvido falar sobre ele, porque o professor Rubens sempre foi uma pessoa muito resguardada. Nunca quis aparecer em mídia, sempre respeitou muito a identidade dos seus alunos. Porém, nessa altura onde eu estava lá na casa dele, ele estava com 80 anos, estava também com um sério câncer de pulmão, e os seus alunos, que eram as pessoas que passavam por treinamento com ele, eram chamados de alunos, começaram a buzinar na orelha dele e falar: professor, a gente acha muito injusto todo esse conhecimento do senhor que faz tão bem pra gente e ir embora junto com o senhor. A gente precisa de alguma forma deixar isso para a humanidade. Vai ser muito bom, vai ajudar muito mais gente do que apenas nós que temos acesso ao senhor. E depois de muito tempo insistindo, ele topou. A princípio eles queriam fazer um livro sobre esse método, mas decidiram montar um canal no YouTube com vídeos com o professor Rubens explicando todo esse método maravilhoso que ele criou. Inclusive hoje você tem acesso a isso no YouTube com alguns vídeos que foram gravados lá com ele, e futuramente muitos outros vão aparecer por ali. Uma coisa muito interessante que aconteceu, primeiro que eu e o meu sócio ficamos completamente maravilhados com tudo que a gente escutou ali. Eu consegui claramente ver naquele momento que eu estava vivendo na Matrix mesmo, vivendo uma ilusão, um mundo que é completamente real, mas que 95% da população mundial vive. Esse número sempre volta, né? Por que apenas 5% da população mundial são as pessoas bem-sucedidas e de extremo sucesso na vida? É sempre voltando para isso, são as pessoas que vivem fora dessa Matrix, pessoas que não vivem nesse mundo V e sim no mundo A. Então eu estava completamente maravilhado com tudo aquilo, e um dos alunos dele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: se vocês quiserem trabalhar nesse projeto e filmar a vida do professor Rubens e o método dele, vocês vão ter que se tornar alunos dele, porque vocês não vão conseguir entender tudo que ele quer passar se vocês não vivenciarem isso. E realmente ele tinha total razão, porque tudo que eu planejei de início, no final não fez o menor sentido, mas era tudo muito diferente mesmo. Então a gente aceitou essa proposta de primeira e começamos o trabalho. E eu já marquei a minha primeira sessão de treinamento com ele logo para a próxima semana. Quando eu cheguei para o primeiro dia de treinamento, eu sentei e simplesmente comecei a falar enquanto o professor Rubens me escutava. Falei, contei uma série de coisas da minha vida, mas sinceramente naquele momento eu me senti um privilegiado, porque eu via que eu tinha muito mais do que a grande maioria das pessoas, mas lá no fundo eu sentia de alguma forma que eu podia realizar mais, que eu tinha um potencial maior e que aquela vida que eu estava vivendo não era exatamente a vida que eu queria viver. Mas por essa questão de ter muito mais do que a maioria das pessoas, eu me sentia um privilegiado e tentava não reclamar com relação a isso. Então eu achava que eu estava contando para ele uma vida normal e até que não tinha muita coisa para corrigir, na minha opinião, porque para mim os problemas que eu tinha na minha vida eram problemas do mundo, não problemas meus. Então eu sentia que eu não precisava corrigir muito aquilo. Bom, depois de falar durante muito tempo, o professor Rubens finalmente falou. E nesse momento eu acho que eu tomei uma das maiores porradas na minha vida. Ele veio e deu meu veredito. Eu não passava de uma simples vítima. Ele falou uma coisa que também não me agradou muito, de que isso era comum, que a grande maioria das pessoas passava por isso, mas eu era só uma vítima da sociedade, que os problemas que eu tinha não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com o mundo exterior, e tá tudo bem, porque quem vive nesse mundo de vitimização
O que tem que fazer é continuar reclamando. A vida não vai mudar, você vai continuar infeliz, inseguro, sempre achando que falta alguma coisa, mas você sempre vai achar que é o problema dos outros. O problema é de terceiros, o problema é do seu país. Então ele falou, tá tudo bem. Se você quiser seguir dessa forma, pode seguir, segue reclamando que a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Bom, eu saí de lá completamente atordoado, entrei no meu carro e eu nem conseguia dirigir de volta para casa depois de tudo aquilo que eu ouvi. Eu estava, ao mesmo tempo, um pouco decepcionado por ter vivido todo esse tempo como uma vítima e não enxergando que todos os problemas que eu tinha na minha vida sempre fui eu que criei. Aliás, ele conseguiu mostrar para mim cada um desses problemas como eu era o culpado. E outra coisa que eu fiquei também bastante impressionado é que ele entendia e conhecia muito mais da minha própria vida do que eu mesmo. Então eu fiquei com esse baque lá no carro tentando me recuperar até que eu decidi. Não, eu entendi, eu sou culpado por tudo que aconteceu na minha vida até aqui, por tudo que eu tô passando, só que chega, eu vou entrar de cabeça nesse treinamento e vou fazer tudo o que for necessário para mudar esse jogo. Então foi nesse momento que, ainda lá no carro, eu fechei os olhos e eu tive um momento ali de paz, de plenitude, um sentimento de que tudo iria se resolver, um sentimento de clareza muito grande. E naquele momento eu consegui ver de uma forma muito clara mesmo esses dois mundos que eu estou comentando aqui para você. O mundo V e o mundo A, esses universos paralelos. E aí eu estava decidido em qual mundo eu queria viver. Então, para explicar para você o que é o mundo V e o que é o mundo A, o mundo V é o mundo das vítimas, é o mundo daquelas pessoas que têm locus de controle externo. E o que é isso? Essas pessoas acreditam que todos os problemas que elas têm na vida, seja no relacionamento, seja financeiro, seja profissional, seja familiar, é problema de outras pessoas ou de outras coisas, são questões externas, não tem nada a ver com elas. Elas fazem tudo direitinho, elas são perfeitas, mas as outras pessoas e fatos é que impedem a sua vida de ir para frente. E essas pessoas, qual que é o problema? Uma vez que os problemas são externos ou de outras pessoas, elas não têm nada para fazer, só reclamar. E é o que elas fazem com maestria nesse sentido. Ficam reclamando e inventando historinhas e mais historinhas porque que a vida delas não vai para frente. Já as pessoas que vivem no mundo A são os conhecidos como autorresponsáveis. São as pessoas que têm locus de controle interno. Ainda vou falar bastante sobre isso aqui para vocês no canal. Essas pessoas elas acreditam que 100% dos resultados que elas têm atualmente foram elas que criaram. Tanto os bons foram merecedoras daquilo, quanto os ruins também, ou seja, elas precisam mudar aquilo. E essas pessoas, por acreditarem que são as únicas responsáveis por mudar tudo na sua vida, elas vão lá e descobrem como fazer isso. Elas vão atrás, elas batalham, elas pesquisam, elas procuram mentores, procuram livros, procuram cursos e elas não se cansam até entender o que elas estão fazendo de errado e o que elas podem fazer melhor para avançar na vida como um todo. Então, voltando para esse momento lá no carro, onde eu tomei a minha decisão, eu estava de olhos fechados e nesse momento eu tive uma das visões mais lindas que eu já tive na minha vida. A minha filha Letícia, na época, tinha 2 anos e eu, de olhos fechados, vi ela toda envolta em luz, com um sorriso lindo e com um ar de admiração para mim. Parecia que ela sabia naquele momento que finalmente as coisas iam entrar no eixo e que ela ia ter, sim, o pai que ela merece. Aliás, a última coisa que o professor Rubens me disse nessa sessão, ele me perguntou exatamente isso: qual é o pai que a Letícia merece? E eu comecei a disparar um monte de coisa. Ela precisa de um pai que vai sustentar ela, um pai que vai dar educação, um pai que vai dar tudo o que ela precisa para poder realizar o que ela quer na vida. E por aí eu fui tentando de todos os jeitos chegar numa resposta. Eu acho que a hora que ele viu que eu não ia chegar de forma alguma na resposta, ele resolveu me ajudar. E ele me disse:
O pai que a Letícia merece é um pai feliz. Ponto. A única coisa que ela quer pro pai dela é que o pai dela seja feliz. E uma vez que você der isso de presente para ela, ela vai ser também a filha mais feliz do mundo. Bom, e esse foi então o meu primeiro dia de treinamento, o dia em que eu decidi sair do mundo V para entrar de vez no mundo A, e eu vou trazer aqui para vocês nos próximos vídeos tudo que eu aprendi com o professor Rubens e também uma série de outros estudos mais modernos, coisas que estão saindo aí a todo dia de como as pessoas fazem para ser mais felizes e mais realizadas. Então, se esse vídeo ajudou você, se você gostou, você acha que pode ajudar mais alguém, compartilha por favor, clica no sininho para receber as notificações, clica no gostei e se você quiser fazer parte do nosso grupo VIP no Telegram, tem um link aqui na descrição, é um grupo VIP 100% gratuito, onde todos os dias eu trago conceitos, ideias, ferramentas, comportamentos que vão ajudar você a sair do mundo V para ir para o mundo A e finalmente ser uma pessoa mais feliz e realizada.